A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Primeiramente, eu quero desejar um bom dia para todos, desejar uma semana abençoada, em nome de Jesus. E mais uma vez pedir permissão a você que me ouve, para poder adentrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, para que nessa manhã de segunda-feira possamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tivemos aí um domingo abençoado, um domingo aonde, louvado seja Deus, Deus falou através da sua palavra ali na congregação, culto da família, né? Denominado culto da família, mas na verdade nós estamos ali na congregação para adorar a Deus, né? Porque a gente sempre coloca assim, né? Não que seja algo para a família. Pelo contrário, nós estamos ali na congregação para adorar a Deus. Mas a palavra que se traz, a palavra de Deus, né, que está nas Sagradas Escrituras, que se prega em determinadas igrejas, né, durante a semana, o mês, alguns pastores, algumas denominações, eles procuram especificar, né, determinados dias da semana, dando culto da família, culto da ceia do Senhor, culto da libertação, culto, né, de missões. Então, não que esses dias não seja para cultuar a Deus, é para cultuar a Deus. Todas as vezes que vamos ali na congregação, nós estamos indo para adorar a Deus, para entregar a nossa vida como oferta ao Senhor, como culto ao Senhor. É por isso que estamos ali, aleluia, para nos alegrar juntamente com os irmãos, né, que formam o corpo de Cristo, cada membro, né? E Cristo é o cabeça. Aleluia. Bom, meus queridos, e nesse dia, né, hoje, nós vamos meditar em uma palavra, a qual eu estava lendo agora pela manhã, cedo, né? Que está em Números. É conhecida já por muitos irmãos, né? Muitos irmãos conhecem a palavra de Deus, conhecem até mesmo aquilo que eu irei falar dentro desta palavra. Aleluia. Que é justamente sobre a obediência que nós temos que ter. É algo que todo mundo, dentro de uma igreja, né, dentro de uma denominação, ela sempre vai ouvir que nós devemos estar sempre na obediência da palavra de Deus, né? E todos os dias, irmãos, tem que ser pregado sobre isso. Mas você talvez diga, mas essa pregação ela é repetitiva, sempre a gente ouve. Mas, querido, é ouvindo, né? É sempre repetindo que nós vamos aprender. É um método de ensino, né, educativo. Quando se repete muitas vezes, nosso cérebro ele vai memorizando as coisas de Deus. Nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus, né? Estar atento à voz de Deus. Não tomar a frente, não querer ir, porque eu vou fazer assim, sem antes consultar a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom, como todos sabem, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. E vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus uma ajuda, vamos pedir a Deus a direção, vamos pedir a Deus a iluminação da sua palavra para falar conosco nesta manhã maravilhosa a qual Ele fez. Amém?
Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta manhã para falar, meu Deus, para transmitir, para comunicar, Senhor, as boas novas de salvação. Senhor, toma minha vida apesar de mim, em nome de Jesus, me usa para transmitir, meu Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vá de encontro ao coração desta mulher, deste homem, deste jovem, deste senhor, desta senhora, de cada pessoa, meu Pai, que precisa ouvir o Evangelho da salvação. Aquele que está no leito de um hospital, aquele que está, meu Pai, jogado ao léu no meio da rua, aquele que está, Senhor, talvez se drogando agora, em nome de Jesus, aquele que está, meu Pai, ali tentando, maquinando mal contra o seu semelhante, aqueles, meu Senhor, que não estão fazendo nenhum mal, mas que também precisam ouvir a Tua palavra. Pois a Sagrada Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é também, Senhor, através do ouvir, Senhor, é que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É que o Espírito Santo convence o homem, aleluia, de todos esses males, né? Convence o homem do pecado, convence o homem da tua justiça, convence o homem do juízo, aleluia. Quando a tua palavra, as Sagradas Escrituras, ela é verdadeiramente transmitida de maneira fiel, de maneira verdadeira, em nome de Jesus. Por isso, Deus, faz aquilo que te apraz, em nome de Jesus. Que nesta manhã tu possas achar, Senhor, o coração aberto para a tua palavra, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Toma, Senhor, nossas vidas, nossos lares, nossas famílias em tuas mãos, meu Deus, e nos guarda. Aleluia. Oh, glória a Deus, meus queridos. Amém. Bom, irmãos, e aquilo que nós vamos comunicar, trazer da parte de Deus, está em Números, né? No capítulo 9, no verso 8, aleluia, onde Deus ali, né, ele está orientando Moisés a respeito de alguma coisa, ele está orientando Moisés a respeito, o povo a respeito da celebração da Páscoa, ele está orientando o povo ali a respeito dos levitas, do serviço dos levitas, né? Dos coatitas, das tribos de Levi de Dan, aleluia, dos Gersonitas, os deveres de cada um, né? E a oferta, também vai estar tratando ali da oferta das tribos, né? Dos príncipes, né? Cada príncipe vai ofertar, aleluia, ao Senhor, depois que o tabernáculo está pronto, aleluia. E agora, Moisés vai buscar, né, orientação a Deus, aleluia, a respeito das coisas de Deus. Moisés, ele não tomava decisão, né, por si mesmo, mas ele sempre buscava a orientação de Deus. Ele sempre buscava ouvir a voz de Deus, o que Deus falasse, então ele fazia. Ele não ia e fazia do jeito dele, né? Não, mas ele sempre estava ali na direção de Deus, sempre pronto a ouvir o que Deus desejava que ele fizesse. E aí, depois de tudo pronto, o tabernáculo pronto, Deus, né? Moisés então vai falar com Deus de como agir. E diz assim, Números capítulo 9, verso 8, diz assim: E disse Moisés, esperai e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Aleluia. Louvado seja Deus.
Isso aqui estava falando aqui no capítulo 9 em relação à celebração da Páscoa, né? De como ela deveria ser realizada. E havia alguns homens ali, algumas pessoas que eles estavam contaminados, porque eles pegaram em um morto. E aí Moisés queria saber como deveria proceder, se essas pessoas participariam da Páscoa, né? Que era um momento de celebração a Deus, porque a Páscoa ela representa a saída do povo do Egito, quando estava escravo ali na mão de Faraó. Deus ordena ao povo, institui a Páscoa para que eles viessem a celebrar esta festa. E agora, depois do tabernáculo pronto, da arca pronta, de tudo feito, Moisés quer saber, né, como proceder. Se esses homens que estavam ali impuros poderiam participar dessa festa. Aleluia. Também nós vamos ver a respeito, né? Depois de tudo pronto, como depois deles festejarem a arca, o tabernáculo ali, de como eles iriam sair da forma. E Moisés, ele então também vai buscar a orientação de Deus, né? Quando deveria partir, quando eles estivessem em um determinado local, qual era o momento certo, a hora certa, o dia certo, para que o povo pudesse sair, caminhar, avançar, né, no meio do deserto. Então Moisés, ele vai sempre buscar a orientação de Deus. Aquilo que Deus tem a dizer. Ele não fazia nada por conta própria. Ele não ia para lugar nenhum sem a direção de Deus. Ele não fazia nada sem antes consultar a Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos realizar, fazer as coisas sem antes consultar ao nosso Deus, sem antes ir a Deus, orar a Ele, saber qual a vontade dEle para nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos empreender em algo, muitas das vezes nós queremos fazer uma mudança de cidade, de bairro, muitas das vezes nós queremos viajar e esquecemos de tomar a orientação de Deus, o conselho de Deus. Muitas das vezes a pessoa, ela pretende se casar, né? E às vezes ela não pede a orientação a Deus, se aquela moça, se aquele rapaz é realmente a pessoa a qual Deus tem separado para ela, né? E ela toma, às vezes, a decisão por si só. Ela não toma conselho com o pai, com a mãe. Ela vai, muitas das vezes, por aquilo que as amizades falam, né? Quantas são as moças que casam, às vezes, pela aparência, ou porque a pessoa tem uma certa condição financeira. É lógico que você não vai casar com, né, com uma pessoa desleixada, com uma pessoa preguiçosa, que não tem perspectiva de futuro, né? Você vai procurar o melhor, mas o melhor não significa que você tenha que casar com alguém por interesse ou por a mera aparência. Quantas são as pessoas aí que estão casadas com pessoas que parecem príncipe, mulheres, mas às vezes o casamento é só de aparência. Não há o amor verdadeiro, né? Então é um casamento de aparência. Quantas são as pessoas que não tomam conselho com Deus e vai abrir um negócio
e acaba se frustrando naquilo que pensou empreender. Quantos são os jovens, né, que vão e buscam conselho de outros, do amigo, mas não buscam o conselho do pai, da mãe e principalmente de Deus. Desprezam a palavra de Deus. Mas aqui, dentro das Sagradas Escrituras, nós aprendemos com Moisés que é importante a gente ouvir o que Deus tem a dizer para as nossas vidas. Daquilo que nós queremos realizar, daquilo para onde ir. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus. Certa vez, Jesus estava ali e os discípulos tinham ido pescar e não pescaram nada, nada. Vieram com os seus barcos vazios, com as redes vazias, mas Jesus estava ali. E Jesus entra no barco, né, e indaga eles, conversa com eles, mas eles disseram assim: olha, nós não pescamos nada, não tem nada. Mas Jesus agora está no barco. Jesus agora está no controle. Jesus agora, ele tem a palavra. E os discípulos, as pessoas que estavam ali, Pedro, então dá ouvido à voz de Deus. E eles vão então na direção a qual Jesus dirige eles. E Pedro diz: sobre a tua palavra, Senhor, não é sobre a minha palavra. Pedro era um homem experiente, um homem que estava acostumado a pescar, mas agora ele estava ali diante de Jesus Cristo, um mero carpinteiro. Mas Pedro resolve então dar ouvido àquele homem que estava ali, que não tinha experiência de pesca. E Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Jesus direciona eles aonde eles têm que lançar a rede. E a palavra de Deus vai dizer que as redes vieram cheias, de maneira que quase arrebentaram. E todos então se fartaram da grande pesca. Aleluia. Mas por que houve êxito nesta pesca? Porque eles ouviram a palavra. Eles não só ouviram, mas eles obedeceram. E por eles obedecer, Deus realizou o milagre. Deus fez o impossível acontecer através da sua palavra. Aleluia. Porque é a palavra de Deus que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que traz à existência o que não existe. Lá em Gênesis nós temos a comprovação quando Deus, ele diz: haja luz e houve luz. Tudo pela palavra. Deus cria toda a constelação pela palavra. Deus cria toda a natureza, toda a fauna, todos os animais pela sua palavra. Deus traz à existência o que não existe. Quando o homem está disposto a ouvir, a obedecer a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela nos ilumina. Certa vez um homem com a sua filha, um homem representante ali, um dos líderes
das sinagogas, Jairo, estava com a filha enferma, à morte, e ele foi até os pés de Jesus, se humilhou e pediu para que Jesus fosse à sua casa curar a sua filha. E havia na multidão ali pessoas que diziam: não adianta não, você ficar aí incomodando, mas sua filha já morreu. Palavras que poderiam trazer ao coração daquele homem desânimo, que poderiam mostrar para ele: realmente não há mais jeito, a minha filha morreu, Jesus não pode fazer nada por ela, ela já está morta. E quem é esse homem para trazer de volta a minha filha? Mas Jairo, através da sua fé, ele dá ouvido à palavra de Jesus. E Jesus diz para Jairo, para que ele não ouvisse aquelas vozes. E Jesus não permitiu que todos entrassem dentro da casa de Jairo, porque muitos que estavam ali estavam apenas por curiosidade, estavam apenas ali com um pensamento contrário. E Jesus, com uma palavra, ele se dirige àquela menina deitada em uma cama e diz: Talita cumi, levanta-te. E a palavra de Deus diz que aquela menina se levantou. Apenas uma palavra, e Deus trouxe a vida, o fôlego de vida. Jesus trouxe o fôlego de vida para aquela menina. Um pai que estava desesperado, porque talvez aquela criança ali fosse apenas a única filha de Jairo. 12 anos tinha aquela criança. Mas Jairo resolve ir ao autor da vida, que é Jesus. E com uma palavra de ordem, Jesus vence a morte e traz a vida à filha de Jairo. Aleluia. A palavra de Deus tem poder, meu querido. A palavra de Deus, ela levanta, ela restaura, mas quando o homem resolve então deixar esta palavra penetrar na sua alma e fazer com que ela venha germinar, Deus ali achou fé, Jesus achou fé em Jairo, porque Jairo foi até ele. A sua atitude demonstrou a sua fé. Aleluia. Mas agora nós nos deparamos com um homem, um centurião, um homem que comandava uma legião de soldados. E este homem, a palavra de Deus diz que ele estava com um dos seus empregados doente, quase à morte. E ele resolve ir até Jesus. E Jesus diz: olha, eu vou lá na sua casa curar o seu empregado. Mas aquele homem diz para Jesus: não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor adentre a porta da minha casa, que o Senhor entre no meu lar, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu soldado: vai, ele vai. Eu digo: faz isso, e ele faz. Aleluia. Então aquele homem, ele reconhece a autoridade que há na palavra de Jesus. Ele reconhece que Jesus tem autoridade, que a palavra do Senhor Jesus tem autoridade para trazer à vida o que está morto. Ele reconhece que a palavra de Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, sobre a morte. E Jesus vai dizer que nunca achou fé como aquela em Israel, porque aquele homem, aquele soldado, ele não era judeu.
Talvez ele não conhecesse com certeza as leis mosaicas, talvez apenas ouvia falar, porque ele tinha ali empregados judeus, mas aquele homem resolve e ele confia na palavra de Jesus, na autoridade que há na palavra de Jesus. Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria autoridade. Aleluia. E aquela palavra, então, dá vida, dá saúde ao empregado do centurião. Quando ele chega ali na sua casa, quando ele retorna, ele pergunta aos seus, aquelas pessoas que estavam lá, qual foi a hora que aquele empregado ficou bom, e eles vão dizer. Então ele liga, ele conecta o horário que ele estava com Jesus, e ele realmente Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças. Louvado seja Deus. Meu querido, a palavra de Deus, ela está aí, ela está aqui. Mas você tem que deixar esta palavra fluir dentro do seu coração, na sua alma. Aleluia. Para que ela possa fazer aquilo que apraz, daquilo que é da vontade de Deus, do querer de Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós vamos pedir algo a Deus e Deus não vai nos responder imediatamente. Porque muitas das vezes Deus quer ver a nossa perseverança, Deus quer ver a nossa atitude, e muitas das vezes Deus vai demorar a nos responder. Aleluia. Esta palavra, ela tem vida. Aleluia. E se nós caminharmos sobre a palavra de Deus, neste mundo, nós vamos vencer o mal. Se essa palavra estiver impregnada em nossa alma, aleluia, se ela estiver enraizada em nosso ser, então também nós vamos ter esta autoridade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque esta palavra tem autoridade. Ao nome do Senhor Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E se nós temos Jesus no nosso coração, se Ele está entronizado no nosso ser, se Ele é o Senhor da nossa vida, então esta autoridade também está sobre nossas vidas. Nós teremos poder sobre o mal, em nome de Jesus, de acordo com a vontade, com o querer de Deus. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que estar sensível à voz de Deus. Nós não podemos ultrapassar os limites que Deus nos dá. Porque eu não posso, irmão, determinar algo se não estiver na vontade de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos muitas pessoas por aí falando, eu determino. Quem somos nós, meu querido, para determinar alguma coisa? Não, nós estamos na dependência de Deus. Deus é quem faz, quando Ele quer, como Ele quer. Aleluia. Nós só temos que estar sensível à voz dEle para obedecer. Porque se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar, Ele liberta. Se Ele quiser transformar, Ele transforma. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Não somos nós. É Ele que faz. Mas de acordo com a vontade dEle e para a glória dEle. Não para a nossa glória, não para nós nos ensorbecer,
não para nós ficarmos aí nos vangloriando e achando que nós somos os tais, não. A glória é dele, o louvor seja para ele. Nós apenas temos que estar sensível e obediente à voz do Mestre. Aleluia. Assim como Noé foi obediente, quando Deus disse, olha, Noé, constrói uma arca com essas medidas, porque eu vou fazer cair um dilúvio sobre este mundo, porque o pecado aumentou e eu já não estou suportando. E Noé foi obediente, construiu a arca, e a palavra de Deus diz que entrou Noé, a sua família e algumas espécies de animais na arca, e aquelas pessoas foram tomadas pelo dilúvio. Mas por que Noé salvou a si e a sua família? Porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse ali estado sensível à palavra de Deus, se ele dissesse, não, Deus, eu não vou construir a arca, então ele também iria perecer. Mas ele obedeceu e construiu a arca e foi salvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, então nós vamos ter êxito na nossa vida. Quando nós pedimos a Deus para nos direcionar, para nos guiar, é Ele, porque através da direção de Deus é que nós somos mais do que vencedores. Quando nós obedecemos a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus está repleta de pessoas que obedeceram, que foram vitoriosas porque obedeceram a palavra de Deus. Mas também as Sagradas Escrituras está repleta de pessoas que não ouviram, de pessoas derrotadas, frustradas, que pereceram e que não ouviram a voz de Deus. Não deram crédito à palavra de Deus. Foram desobedientes aos estatutos, às leis, aos mandamentos do Senhor. Saul, ele desobedece. Quando Samuel diz para ele, olha, espera aí até eu retornar. Mas ele não esperou. Ele foi sacrificar, quando na verdade ele não podia sacrificar. E isso foi trazendo tragédia, derrota para ele. Ele foi sendo rejeitado por Deus, porque ele não obedeceu a voz de Deus. Ele sacrificou, ele não matou quem tinha que matar, ele pegou os despojos quando não era para pegar, por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. E quantas são as pessoas que estão assim? Não estão ouvindo a voz de Deus, estão agindo por conta própria, por impulsos próprios. O pastor ensina, o pastor direciona, o pastor orienta, mas a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, não é submissa à autoridade que está ali constituída por Deus. Quantas são as pessoas que neste momento estão aí sofrendo, porque foram tomadas pelo ódio, porque não buscaram a orientação de Deus, ouviram mais a voz do homem do que a voz de Deus, porque achava que determinada pessoa era um homem de Deus, era um profeta de Deus, e que ele estava falando através do Espírito de Deus, mas não tiveram discernimento, não tiveram a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje estão sofrendo, estão aí passando por momentos
de aflição por conta de que ouviram a voz do homem, mas não a voz de Deus. Aleluia. Samuel, quando foi ungir ali a Davi, os seus irmãos passaram, Davi estava no campo ainda, não tinha chegado, e Samuel viu ali os irmãos de Davi, homens, rapazes de boa estatura, de boa aparência, até que chega um dos determinados irmãos do Davi, e Samuel disse: é este aí que Deus escolheu como rei. Mas Deus traz uma exortação sobre Samuel. Diz: Samuel, não olhe a aparência, porque eu não vejo a aparência do homem. Imagine se Samuel não tivesse ouvido a voz de Deus. Deus já tinha orientado ele: olha, aquele que eu disser é esse que você vai ungir. Mas Samuel quase foi tomado pela emoção, pela aparência, e quase ungiu quem Deus não determinara. E Deus diz para Samuel: Samuel, não é esse aí não olha a aparência. Então Samuel ouviu a voz de Deus: epa, peraí, não é esse. E Samuel pergunta, né? Ali, olha, ele diz: você tem mais um filho? E ele tem um que está no campo. Então Jessé vai mandar chamar a Davi. Mas pense se Samuel não estivesse ali atento à voz de Deus. Talvez tivesse ungido o filho de Jessé, o filho errado de Jessé. Mas ele estava sensível à voz de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem sentado ali na porta do templo, já aleijado há muito tempo, e quando Pedro, aleluia, e João vem ao templo, e aquele homem pede esmola a ele, e Pedro diz: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem ali então se levantou e começou a andar. Mas por que este homem, ele andou? Porque ele ouviu, ele olhou e ele ouviu. Ele deu crédito à palavra que estava em Pedro, em João, e ele então foi restaurado a sua saúde. Mas porque ele ouviu a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem que ali, aquele cego, que queria ser curado, e Jesus então pega a saliva, passa nos olhos dele, e ele manda ele ir no tanque de Siloé se lavar. Imagine se aquele homem não obedecesse, aquele cego não obedecesse a voz de Jesus, a palavra: olha, vai lá no tanque, se lava. Imagine se ele dissesse: não, não vou me lavar. Mas ele obedeceu a palavra de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos, meus amigos, estão sofrendo porque não ouviram e não querem ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas estão sofrendo porque não dão crédito às sagradas escrituras? Quantas pessoas estão aí amarradas, com um vício, presa nas drogas, com a vida escravizada, com a vida totalmente fora da vontade de Deus. Elas não querem saber de Deus.
A palavra de Deus é pregada todos os dias, nos ônibus, dentro do metrô, nas ruas, nas ruelas, nos becos, nas comunidades, na cidade. A igreja do Senhor tem pregado, muitos irmãos têm pregado o evangelho, anunciado o reino dos céus. Mas muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus. Muitas pessoas têm dito, não, agora eu não quero. Não, eu não posso deixar a minha lei. Não, isso aí não é para mim. Muitas pessoas têm desprezado a palavra. E Deus tem dado a oportunidade do homem ser salvo. Através da palavra anunciada, do evangelho proclamado, numa rádio, numa TV, nos templos. Tem sido pregada, mas muitos não querem dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas só dão ouvido àquilo que lhe interessa. Às vezes o pastor prega dentro da igreja, faz o apelo. Olha, você que quer aceitar a Jesus, vem aqui à frente, ou fique aí mesmo e levante só a sua mão. Se você deseja aceitar a Jesus, venha. Mas muitos não querem. Muitos vão às reuniões, mas não ouvem a voz de Deus. Porque não interessa para elas ser salva. Muitas delas estão dentro das congregações e querem apenas ser abençoadas. Querem apenas os seus problemas de enfermidade, material, serem resolvidos. Elas querem que uma porta de emprego se abra. Elas querem ser curadas de suas doenças, dos seus males que afligem o seu corpo físico. Mas elas não querem entregar a vida a Deus. E elas só ouvem aquilo que interessa a ela, aquilo que pode trazer satisfação a ela. Enquanto isso, a sua alma está distante de Deus. Está ali ouvindo, está no meio da congregação, ouve. Muitas das vezes participa do louvor, daquele momento de celebração, mas ela está ali com outro propósito, apenas do querer as bênçãos, e não dar ouvido à parte mais importante da palavra, que é o momento a qual o Espírito de Deus usa o homem para transmitir a palavra de salvação. Muitos têm desprezado esta palavra. O evangelho é pregado de porta em porta, é pregado nas cruzadas, nas praças, em muitos países, e muitas pessoas têm desprezado o evangelho. Você vai pregar no hospital, evangelizar, e a pessoa ali, ela diz, olha, eu não quero sair desta lei, eu não saio da minha lei. Eu digo isso porque eu já tive essa experiência de evangelizar nos hospitais, até porque fui empregado, trabalhei dentro do hospital como maqueiro e tive a oportunidade ali de falar de Jesus para muitas pessoas doentes, para pessoas com saúde, falava para as enfermeiras, para os médicos, e muitos não querem. Os doentes, não querem, eles querem a cura, mas eles não querem a salvação. O mais importante, eles não dão ouvido à palavra da salvação. Eles querem seus problemas resolvidos. Aleluia. E é assim. O povo, quando sai do deserto, quando sai da escravidão ali do Egito, vai para o deserto, Moisés vai guiando aquele povo na direção de Deus, e aquele povo chega no deserto e não tem água, e não tem o alimento, e eles começam a murmurar, a se queixar, e Deus então
faz a água que era amarga se tornar doce. Deus então manda um maná do céu e dá uma ordem: olha, vocês vão pegar o necessário para hoje e não vão guardar para amanhã. Mas o povo é desobediente. O povo não ouve a voz de Deus e guarda aquele alimento. E a palavra diz que aquele maná ficou podre, porque eles não ouviram. Deus disse: é apenas para hoje, não guarde para amanhã. E a gente às vezes não ouve a voz de Deus, porque temos medo, temos receio. Será que eu vou ficar com alimento para amanhã? Será que Ele vai prover amanhã? Vem a dúvida, vem a incerteza, vem a insegurança. Mas nós temos que confiar, meu amigo, na palavra de Deus. Mesmo que tudo esteja difícil, nós temos que depositar a nossa confiança na palavra de Deus. Muitas pessoas já perderam a esperança de salvação, porque ela acha que Deus está demorando e Deus não vem para buscar a sua igreja, e desistiram da caminhada. Não creem mais nas sagradas escrituras e voltaram para o mundo, as práticas que outrora faziam. Porque não querem obedecer, porque não sabem esperar o tempo certo, porque não têm mais fé na palavra de Deus. Aleluia. Mas nós temos que confiar nesta palavra. Nós temos que crer que esta palavra é a palavra de Deus. Nós temos que crer que esta palavra ela tem poder e autoridade para fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é aquilo que Deus deseja para nós. Nós temos apenas que crer nas sagradas escrituras. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sai 12 anos sofrendo, e a Bíblia diz que ela toca na orla do vestido de Jesus, e o seu sangue para, sua hemorragia para, e Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te salvou. Imagine se ela não desse ouvido à palavra de Jesus. Mas ela ouviu, ela tomou aquela atitude de sair e tocar na orla do vestido de Jesus e ouvir a voz do Mestre. O cego de Jericó, se ele não cresce na palavra, aleluia. E outros tantos doentes que foram até Jesus, e Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? E ele diz: mestre, eu quero ver. E Jesus diz: seja conforme a tua palavra, e aquele homem começa a enxergar. Volta a ter a sua visão restaurada. Mas por quê? Porque deu crédito à palavra de Deus. Aleluia. Quando nós, queridos, obedecemos esta palavra, ela realiza aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Talvez você esteja aí esperando há um ano, há uma semana, há um mês, há 2 anos, há 10, a promessa de salvação da sua família, uma promessa de cura. Mas eu quero dizer para você: não desista.
Não perca a sua fé, mas creia que esta palavra vai se realizar de acordo com a vontade de Deus, porque se foi Deus que falou através da boca de algum homem, então vai se cumprir de acordo com a vontade de Deus. Quando realmente é a voz de Deus falando, ela vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra. Diz as Sagradas Escrituras. Diz a palavra de Deus. Aleluia. Deus, ele diz, porventura há algo demasiadamente impossível para mim? Para Deus não há impossível, meu querido. Quando nós cremos na sua palavra, quando é Deus realmente falando, porque ele cumpre, ele zela por sua palavra. Mas nós temos que saber também, quando é Deus falando, quando é o homem, quando é os demônios enganando. Nós temos que ter o discernimento de espírito. O discernimento para poder discernir quando é a voz de Deus, quando é o homem falando de si mesmo ou quando é o demônio. Pois eu digo para você nessa manhã, confie na palavra de Deus. Busque a oração, busque a orientação através da palavra de Deus, daquilo que você empreende fazer, realizar. Busque dentro da palavra de Deus a orientação. Não tome nada, não faça nada por impulso, mas busque a orientação de Deus, em nome de Jesus. Você homem, você mulher, talvez você esteja pensando aí dizer, meu casamento já não está dando certo, eu vou me separar. Não tome essa atitude de forma desenfreada. Busque a orientação de Deus, busque o conselho de Deus, vá orar, vá meditar na palavra de Deus. Você, rapaz, moça, que está pretendendo se casar, fazer uma viagem, realizar alguma coisa e morar em outro país, busque saber se é realmente a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Porque Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele tem o melhor para você, o melhor para mim. Nós não podemos estar aí tomando a frente de Deus, porque muitas das vezes nós acabamos, em vez de ajudar, nós acabamos atrapalhando os propósitos de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Você que tem a chamada para o ministério, espere em Deus. Se Deus prometeu, se foi Deus que usou o profeta, o homem, para dizer que você vai, aleluia, ser um missionário, ser um evangelista, ser um pastor, ser um presbítero. Se foi Deus que falou, Deus vai realizar. Mas fique no centro da vontade de Deus. Não vá botar as mãos, os pés pela cabeça, mas espere no Senhor. Aleluia. Você que está doente, se Deus disse que ia te curar, confia na palavra de Deus. Se foi Deus, meu querido, ele vai realizar. Aleluia. Nós temos apenas que confiar no Senhor. Possa durar o tempo que vier, meu querido. Aleluia. Porque Deus, ele faz aquilo que está aqui, na sua palavra. Não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Esta palavra que nós temos que obedecer. Nós temos que nos guiar, nos orientar, buscar conselho no Senhor. Não ser como, aleluia, filho de Davi, quando ali o reino foi dividido
E um dos filhos de Davi, ele foi buscar conselho com os jovens que cresceram com ele. Ele não buscou conselho nos anciões. Quando o povo desgostoso devido à má gestão, né, que estava acontecendo, o povo estava sendo oprimido. E o povo então resolve ali, faz uma reunião. Roboão e Jeroboão. E Roboão vai buscar conselho nos jovens, ele busca o conselho nos anciãos. E o ancião diz, olha, faz assim como teu pai. Mas os jovens mandam ele oprimir, ele vai, em vez de seguir o conselho dos anciões, ele segue o conselho dos jovens. E o povo então fica desgostoso com ele. Quantas das vezes nós queremos buscar o conselho dos outros? A pessoa não tem nada a ver com as coisas de Deus. Nunca leu a palavra, nunca frequentou, nunca esteve ali. E às vezes nós queremos buscar conselho em pessoas que não condiz e deixamos de buscar o conselho do Senhor. E acabamos muitas das vezes, quando buscamos conselhos errados, irmão, sofrendo. E às vezes aqueles que estão à nossa volta sofrem também por causa do nossa má atitude, do nosso conselho errado que tomamos. Por isso devemos buscar o conselho no Senhor. Aleluia. Saber se é ou não da vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Nós temos que saber apenas buscar em Deus o momento de agir. Foi isso que Moisés fez. Quando o povo ia para algum canto, a nuvem se levantava. Quando o povo ia parar em algum canto, a nuvem estagnava. Moisés não tomava a atitude dele, vamos embora, gente. Não, ele esperava a ordem de Deus. Nós temos que saber esperar na palavra o que Deus tem para mim e tem para você. Aleluia. E não tomar atitudes precipitadas, que possamos estar sensível, obedecer à voz de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe os seus afazeres. Em nome de Jesus. Que a luz de Deus resplandeça na sua vida, no seu lar, na sua família. Que esta palavra, a palavra de Deus, a palavra da verdade, traga alento ao teu coração, traga paz, traga segurança, traga fé. Que você não desista da caminhada, porque em breve o nosso Deus, ele virá buscar a sua igreja lavada e remida. Aleluia. A hora, o dia, nós não sabemos, mas nós temos que estar na obediência da sua palavra, seja na alegria, seja na dor. Temos que estar obediente a voz, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Como eu disse, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreve no meu canal, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Ajude esse canal a crescer. Amém? Dê o seu like e nos ajude para que o canal Comunidade dos Discípulos possa alcançar outras vidas, possa chegar em outras cidades, possa chegar em outros países e alcançar vidas. Aleluia. Eu estava aqui no meu WhatsApp e apareceu a foto de uma moça, me parece que ela é coreana, e ali eu vi, e estava ali, você fala inglês? E eu disse não, eu conheço um pouquinho, eu escrevi não. E eu comecei ali a pregar para esta moça. Coloquei João 3,16.
né? Eu não sei qual era o intuito dela. Ela disse que estava esperando uma bolsa de um comerciante que colocou o telefone errado. Mas o que eu fiz, irmão? Fui pregar Jesus para ela. Falei do amor de Deus e ela disse: não se importe comigo. E eu disse: tem um que se importa com você e que te ama. É Jesus. Ele se importa com você. Eu não sei o que aquela moça faz e não me interessa. Me interessa apenas pregar a palavra de Deus para que ela possa dar ouvido. E espero que ela dê ouvido, porque quando nós pregamos com seriedade, com amor e temor a Deus, esta palavra ela tem efeito. Ela faz aquilo que apraz, que é da vontade de Deus. Esta palavra ela atinge o verdadeiro objetivo, que é salvar, que é libertar vidas da escravidão, das garras de Satanás. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus em nome de Jesus.